Boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de abril e hoje estaremos realizando a nossa 133ª reunião de estudos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil, aqui no nosso Centro Rosa Cruz de Campinas, onde nós vamos detalhar as terminologias Rosa Cruzes utilizada neste texto de introdução do capítulo 1, que é os mundos visível e invisíveis do conceito Rosa Cruz do Cosmos. E para iniciarmos os nossos estudos, faremos a oração do estudante Rosa Cruz, para assim criarmos um ambiente espiritualizado para nossos trabalhos de hoje. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, agora a gente vai passar para a leitura do texto. É um pouquinho extenso, tá? Mas é rapidinho. E assim que finalizarmos a leitura, entraremos na apresentação das terminologias Rosa Cruzes. Os mundos, visível e invisíveis. O primeiro passo no ocultismo consiste no estudo dos mundos invisíveis. Estes mundos são invisíveis para a maioria das pessoas pelo fato de estarem adormecidos. Os sentidos sutis e superiores, que lhes poderiam servir de meios de percepção, da mesma maneira que percebemos o mundo físico por meio dos sentidos físicos. Em relação aos mundos suprafísicos, a maioria dos seres humanos encontra-se em circunstâncias análogas às de um cego de nascença nesse mundo dos sentidos. Embora esteja envolvido pela luz e pela cor, ele é incapaz de percebê-las. Para ele não existem e são incompreensíveis, simplesmente porque lhe falta o sentido da visão, por meio da qual poderia vê-las. Os objetos que pode tocar parecem-lhe reais, mas a luz e a cor estão fora de seu alcance. Assim acontece com a maioria da humanidade. Sente e vê os objetos e ouve os sons do mundo físico, mas os outros reinos, aqui o clarividente chama de mundos superiores, são-lhe tão incompreensíveis como a luz e a cor são para o cego. Que o cego não possa ver a cor nem a luz não é argumento contra sua existência e realidade. Nem é argumento dizer que é impossível ver os mundos suprafísicos só porque a maioria da humanidade também não o consegue. Se o cego recuperar a sua visão, verá a luz e a cor. Se os sentidos superiores daqueles que atualmente estão cegos para os mundos suprafísicos forem despertados pelos meios apropriados, também eles poderão contemplar os mundos que atualmente lhes estão ocultos. Assim como muitas pessoas erram quando descreem da existência ou realidade dos mundos suprassensíveis, há outras que vão ao extremo oposto. Convencidas da realidade dos mundos invisíveis, julgam que toda a verdade é rapidamente acessível a um clarividente, que, podendo ver, conhece de imediato tudo o que diz respeito a esses mundos superiores. Nada mais errado. Prontamente reconhecemos a falácia de tal argumento se compararmos o assunto com outros da vida diária. Ninguém acredita que um ser humano nascido cego e que depois obteve a visão, adquira a seguir, e de uma só vez, todo o conhecimento do mundo físico. Ainda mais, sabemos que mesmo aqueles que puderam ver as coisas durante toda a vida estão muito longe de ter um conhecimento total deles. Para conhecermos apenas uma parte infinitesimal das coisas que lidamos na vida diária, requer anos inteiros de aplicação e árduos estudos. E invertendo o aforismo hermético, assim como é em cima, é embaixo, concluímos, obviamente, que o mesmo deve acontecer nos outros mundos.
É certo que há muito mais facilidade em adquirirem-se conhecimentos nos mundos suprafísicos do que na condição física atual, mas não tão grande que elimine a necessidade de um estudo concentrado e a possibilidade de algum erro nas observações. De fato, o testemunho dos pesquisadores ocultistas competentes e qualificados prova que se deve prestar muito mais cuidado à observação lá do que aqui. Os clarividentes devem primeiro exercitar-se a fim de que sua observação tenha um real valor. E quanto mais eficientes se tornam, tanto mais modestamente se manifestam a respeito daquilo que veem, e tantas maiores deferências lhes merecem as versões alheias, sabendo quanto há para aprender e compreendendo quão pouco um único observador pode captar de todos os detalhes das coisas investigadas. Isso também se aplica às versões diferentes, e que as pessoas superficiais julgam ser um argumento contra a existência dos mundos superiores. Se tais mundos existem, alegam, os investigadores deveriam descrevê-los de forma idêntica. Tornando-se um exemplo do cotidiano, torna-se evidente a falácia de semelhante argumento. Suponhamos que um jornal envie 20 repórteres a uma cidade para que façam reportagens descritivas da mesma. Os repórteres são, ou devem ser, observadores treinados. Sua missão é ver tudo e devem ser capazes de fazer tão boas reportagens sobre o assunto como é justo e cabível esperar. Todavia, o mais provável é que dos 20 repórteres, nem 2 apresentem descrições exatamente iguais da cidade. O mais provável é que sejam totalmente diferentes, embora algumas delas possam conter em comum as características mais relevantes da cidade. Outras podem ser singulares na qualidade e na quantidade da descrição. Seria argumento contra a existência da cidade o fato das reportagens serem diferentes? Certamente que não. Diferem porque cada um viu a cidade segundo o seu próprio ponto de vista. Pode-se, portanto, dizer sem receio que tais diferenças, ao invés de confundirem e prejudicarem, tornaria mais fácil, melhor, a compreensão da cidade do que se lêssemos uma só e desprezássemos as outras. Cada reportagem ampliaria e complementaria, por sua vez, as outras. O mesmo é aplicável aos relatos daqueles que investigam os mundos superiores. Cada investigador tem sua maneira peculiar de observar as coisas e descrevê-las sob o seu ponto de vista particular. O relato apresentado por um pode ser diferente dos relatos dos outros, mas todos serão igualmente verdadeiros, sob o ponto de vista individual de cada observador. Às vezes surge a pergunta: para que investigar esses mundos? Não seria melhor investigar um de cada vez, contentando-nos por enquanto com as lições que possamos aprender no mundo físico? E se realmente existem esses mundos invisíveis, não é preferível esperar até que cheguemos a eles, sem nos preocuparmos desde já em investigá-los? Basta cada dia o seu mal. Para que mais? Se soubermos com absoluta certeza que um dia, cedo ou tarde, cada um de nós será conduzido a um país distante, onde deverá viver durante muitos anos sob novas e diferentes condições, não é razoável acreditar que aceitaremos com prazer a oportunidade de conhecer antecipadamente alguma coisa sobre tal país? O conhecimento facilitar-nos-á a adaptação às novas condições de vida. Na vida, só uma coisa é certa: a morte. Quando passarmos para o além e enfrentarmos nossas novas condições, o conhecimento que possuirmos delas ser-nos-á, sem dúvida, de grande auxílio. No entanto, isso não é tudo. Para compreender-se o mundo físico, que é o mundo dos efeitos, é necessário compreender-se o mundo suprafísico, que é o mundo das causas. Vemos os bondes em movimento pelas ruas. Escutamos o tilintar dos aparelhos telegráficos, mas a força misteriosa que causa esses fenômenos permanece invisível para nós.
Dizemos tratar-se da eletricidade, mas o nome nada explica. Nada sabemos da força em si mesma. Vemos e ouvimos unicamente os seus efeitos. Se colocarmos um prato de água gelada numa atmosfera de baixíssima temperatura, logo começarão a formarem-se cristais de gelo, e poderemos observar então o processo de sua formação. As linhas em que a água se cristaliza foram durante todo o tempo linhas de força invisíveis, até o momento do congelamento da água. As maravilhosas flores de gelo que a geada forma nos vidros das janelas são manifestações visíveis das correntes dos mundos superiores, que atuam constantemente sobre nós, e agora ignoradas pela maioria, nem por isso são menos poderosas. Os mundos superiores são, portanto, os mundos das causas, das forças, de forma que não poderemos compreender bem esse mundo inferior sem conhecer os outros e sem compreender as forças e as causas, das quais todas as coisas materiais são meros efeitos. Tais mundos superiores, comparada a sua realidade com a do mundo físico, são, na verdade, por estranho que pareça, muito mais reais, e embora para a maioria sejam miragens, ou pelo menos pouco substanciais, certo é serem os objetos que neles se encontram muito mais permanentes e indestrutíveis do que objetos do mundo físico. Isso será facilmente compreendido por meio de um exemplo. Na construção de uma casa, o arquiteto não começa adquirindo ao acaso os materiais necessários e contratando os trabalhadores para levantarem-na, sem previamente idealizar ou traçar um plano de construção. Primeiramente, ele idealiza a casa, que gradualmente assume uma forma em sua mente. Finalmente surge uma ideia clara da casa, isso é, um pensamento-forma da casa. A casa é ainda invisível para todos, menos para o arquiteto, que a torna objetiva no papel. Ele desenha o plano e, por meio dessa imagem objetiva de seu pensamento-forma, os trabalhadores constroem a casa de madeira, de ferro ou de pedra, exatamente de acordo com esse pensamento-forma originado pelo arquiteto. Assim, o pensamento-forma se converte em realidade material. O materialista afirmará que a casa construída é muito mais real, durável e substancial que a sua imagem criada na mente do arquiteto. No entanto, vejamos, a casa não poderia ter sido construída sem esse pensamento-forma. O objeto material pode ser destruído pela dinamite, pelo terremoto, pelo fogo ou pelo tempo, mas o pensamento-forma subsistirá. Subsistirá enquanto o arquiteto viver, e por meio desse pensamento poderão ser construídas inúmeras casas iguais àquela que foi destruída. Nem mesmo o próprio arquiteto poderia destruí-lo, pois até depois de sua morte, esse seu pensamento-forma pode ser recuperado por aquele que, suficientemente desenvolvido, seja capaz de ler na memória da natureza, da qual nos ocuparemos mais adiante. Visto, portanto, quanto é razoável a existência de tais mundos, que existem em volta e perto de nós, convencidos de sua realidade, de sua permanência e da utilidade de um conhecimento acerca deles, examinemo-los distinta e separadamente, começando pelo mundo físico. Bom, pessoal, antes de entrarmos diretamente com a terminologia Rosa Cruz que nós utilizamos nesse texto, né, dos mundos visível e invisíveis, se vocês me permitem, eu gostaria de pontuar aqui que nesta obra-prima, né, do conceito Rosa Cruz do Cosmos, o autor Max Heindel teve o cuidado de dividir este livro em 3 partes para que tivéssemos uma compreensão mais lógica, com o entendimento e com um entendimento mais profundo sobre os assuntos e também sobre as terminologias apresentadas, tá bom?
O primeiro, ele dividiu, a primeira parte do livro, ela vai tratar da constituição atual do ser humano e o método do seu desenvolvimento. Nesta primeira parte, nós vamos tratar dos mundos visíveis e invisíveis, do método da evolução do ser humano, do renascimento e leis de causa e efeito. Na segunda parte do livro, nós vamos ver a cosmogênese e antropogênese. Trata do esquema da evolução em geral e da evolução do sistema solar e da Terra em particular. A terceira parte, veremos o futuro desenvolvimento e iniciação do ser humano. Trata do Cristo e da sua missão, do futuro desenvolvimento do ser humano e da iniciação, do treinamento esotérico com S e do método seguro de adquirir o conhecimento direto. Vale ressaltar aqui que o conceito Rosa Cruz do Cosmos, ele contém um esboço abrangente do processo evolutivo do ser humano e do universo, mas está sempre correlacionando a ciência com a religião. E é por isso que esse livro, ele nos abre uma linguagem própria para que possamos entender a Bíblia. Lembra que a gente sempre fala, né, que a Bíblia está entre linhas, está escrito entre linhas, então é difícil da gente entender. Então existe essa relação para que a gente possa entender. Acho que é sempre bom lembrar também que o conteúdo desse livro é um material de estudos e consultas. Não é um livro de prateleira, mas a procura é pelo seu entendimento e estudo. E precisa ser um estudo permanente para quem está trilhando o caminho do desenvolvimento espiritual da fraternidade. Costumamos dizer que esse livro é um livro de cabeceira. Talvez por isso que o nosso estudo dominical seja a repetição dele de anos após anos. Vamos inicialmente então ver o nosso primeiro termo Rosa Cruz que eu escolhi foi mundo. Lembra que o mundo sempre com a letra maiúscula. Nós vamos encontrar esse termo em várias partes do texto de hoje em nossos estudos. Como, por exemplo, a gente vai ver primeiramente já no título, né? Os mundos e o que é o mundo? Para uma pessoa leiga, o mundo é apenas um globo físico, ou onde a gente vive, ou então é o planeta Terra. Muitos falam que é o planeta Terra. Agora, para o aspirante à vida superior ou o estudante Rosa Cruz, que está iniciando seus estudos, talvez ele encontre uma dificuldade para entender, pois pode achar esses termos muito confuso, complexo, mas assim que ele vai se familiarizando com as nomenclaturas, as terminologias, o seu significado, certamente vai clareando o entendimento. Pois, quando nos referimos à palavra mundo na fraternidade Rosa Cruz, significa o quê? Um lugar que se diferencia de um outro lugar. Diferencia como? Diferencia pela taxa de vibração ou frequência, ou então pela sua densidade. Deus, que é o Criador dos 7 mundos que compõem o nosso sistema solar, nenhum mundo está, lembre-se, nenhum mundo está em nenhum momento separado um do outro, mas todos eles se compenetram. Hoje nós vamos ver várias terminologias de mundos, tá? A próxima terminologia será, que está no texto, né? Continua sendo ainda a parte do título, é o mundo visível. O que é o mundo visível? É o mundo que nós enxergamos com os nossos olhos físicos,
ouvimos com os nossos ouvidos físicos, cheiramos utilizando o nosso olfato físico, sentimos com o nosso tato físico. Ele é, na verdade, uma região, que é a região química do mundo físico. É o mundo mais denso do qual nós, como seres humanos, podemos funcionar nesse atual esquema de evolução. O mundo físico, a gente vai ouvir muito isso, é o mundo dos efeitos, pois é aqui que nascemos e seguimos as etapas setenárias. Sempre a nossa vida vai ser de 7 em 7, aprendendo até que ocorra a morte do nosso corpo denso. Portanto, a vida tem que ser vivida da melhor maneira possível e com uma grande, longa duração aqui na região química do mundo físico, que é o quê? Que é o nosso baluarte da evolução atual. É aqui a base ou o alicerce para nosso aprendizado. E só podemos aprender enquanto estivermos envoltos por um corpo denso. Isso porque, para percebê-lo e viver conscientemente nele, temos os 5 sentidos que são apropriados a esse funcionamento. E para trabalharmos nesse mundo com esse corpo denso que nós conseguimos construir aqui nesse mundo visível. Outra terminologia da Rosa Cruz que encontrei no texto, que tem lá, que a gente pode observar, é: o primeiro passo no ocultismo consiste no estudo dos mundos invisíveis. Então, todo o que eu vou falar está sempre grifado em amarelo, tá bom? Aqui, nos mundos invisíveis, nós vamos ver que há uma subdivisão que nós podemos também chamar de mundos espirituais. Definindo aqui invisível para nós, é porque nós não conseguimos enxergá-lo com os nossos olhos físicos, nem ouvir com os nossos ouvidos físicos, nem cheirar utilizando o nosso olfato físico, nem sentir com os nossos próprios, o nosso tato físico. Os mundos invisíveis, também conhecidos como mundos espirituais, começam, na verdade, com uma região, e nós podemos ver aí no gráfico, que começa com a região etérica do mundo físico e vai até o mundo de Deus. É sempre bom frisar que nenhum mundo está em nenhum momento separado um do outro, mas eles se compenetram. Os mundos invisíveis são os mundos das causas, que são os mundos mais próximos da perfeição. São os mundos das ideias e dos pensamentos. São os mundos das assimilações. O próximo termo, Rosa Cruz escolhido, ele aparece em algumas partes do texto, como a gente vai ver aqui. Em relação aos mundos suprafísicos, a maioria dos seres humanos encontra-se em circunstâncias análogas às de um cego de nascença nesse mundo dos sentidos. Tem outro também, que nem é argumento dizer que é impossível ver os mundos suprafísicos, só porque a maioria da humanidade também não o consegue. É certo que há muito mais facilidades em adquirirem-se conhecimento nos mundos suprafísicos do que na condição física atual. Os mundos suprafísicos também pertencem aos chamados de mundos invisíveis. Passa a ser acessível a um verdadeiro estudante, um aspirante à vida superior, quando ele
compreende internamente como funciona e como deve se desenvolver para trabalhar eficientemente nesses mundos suprafísicos ou mundos invisíveis. Para se capacitar a isso, ele busca continuamente se ligar ao seu Cristo interno e também estar sempre ajudando o próximo, praticando fielmente o serviço amoroso e desinteressado. E, portanto, sendo o mais anônimo possível e focando na divina essência de cada um deles. Nesses mundos suprafísicos, porém, não há tempo. Lá, nada é opaco, não é frio. Lá nós não temos verão, não temos inverno. Tudo é um dia brilhante, um dia longo, sem fim, mas é lindo e eterno. E o mundo suprafísico, ele vai desde o mundo do desejo até o mundo de Deus. Seguimos com outro termo, Rosa Cruz, que aparece neste texto. Assim acontece com a maioria da humanidade. Sente e vê os objetos e ouve os sons do mundo físico. Mas os outros reinos, a que o clarividente chama de mundos superiores, são-lhe tão incompreensíveis como a luz e a cor são para o cérebro. Encontramos nesse texto uma outra subdivisão, também conhecida como do mundos superiores, também conhecida como mundos internos. E essa subdivisão, ela compreende desde o mundo do desejo, onde nós formamos os nossos desejos, nossos sentimentos, nossas emoções, e que nos dá também o impulso para a ação. No mundo do desejo, tudo está em constante movimento. Lá, as formas levitam tanto quanto gravitam e vai até o mundo de Deus, que é o mundo do nosso Criador Deus, onde os mais elevados iniciados, até agora desse esquema atual de evolução, conseguiram construir um veículo com materiais desse mundo. Quais sejam eles? Os senhores da mente, que exerce o atributo de Deus Pai, um arcanjo, que é o Cristo, que exerce o atributo de Deus Filho, e um anjo, Jeová, que exerce o atributo de Deus Espírito Santo. Para a grande maioria dos seres humanos, essas faculdades espirituais estão adormecidas e não podem perceber o que se passa nesses mundos superiores, pelo menos enquanto está na sua consciência de vigília. Por isso que desconhece tais mundos e o que nele se passa, chegando ao ponto de duvidar das suas existências. Isso aí é tão verdade que a gente conhece pessoas que acham que essa é a única existência de vida. E depois que morre, não volta mais, nem faz mais nada, né? Felizmente. Vejamos outro termo, Rosa Cruz, que aparece no texto. Assim como muitas pessoas erram quando descrevem da existência ou realidade dos mundos suprassensíveis. Podemos definir esse termo de mundos suprassensíveis como tudo o que pode ser percebido pelos 5 sentidos físicos. Esses mundos nada mais são do que os mundos invisíveis que nós já falamos anteriormente, que estabelece da região etérica do mundo físico e vai até o mundo de Deus. Uma outra passagem da terminologia que mostra no texto é da mesma maneira que percebemos o mundo físico por meio dos sentidos físicos. O mundo físico
que a gente também pode encontrar no conceito Rosa Cruz do Cosmo como o mundo inferior. É o mundo mais denso do qual nós, como seres humanos, podemos funcionar neste atual esquema de evolução. Ele é cercado e compenetrado por todos os outros mundos mais sutis. Nossos desenvolvimentos atuais ocorrem nos 3 mundos, que é o mundo físico, o mundo do desejo e o mundo do pensamento. Eu acho que vale sempre a gente repetir aqui, frisar que o mundo físico é o mundo dos efeitos, como os mundos suprafísicos, mundos superiores, são os mundos das causas. Como todos os outros mundos, o mundo físico, ele se divide em 7 regiões de diferentes densidades. No mundo físico, a matéria está sujeita à gravidade, à contração e à expansão. As 3 subdivisões densas do mundo físico, nós vamos encontrar os sólidos, líquidos e gases, que constituem o que se chama da região química do mundo físico. A substância dessa região é a base de todas as formas densas. Então, tudo que forma o corpo denso de todos os reinos é utilizado nas formas da região química do mundo físico. As 4 subdivisões mais sutis do mundo físico que a gente pode conhecer é a etérica, né, do mundo físico, que é a região etérica do mundo físico, que constitui que a gente conhece por região etérica. Nós temos um veículo formado de material da região química do mundo físico, que é o corpo denso. E também nós temos um outro veículo que é formado de material da região etérica, que é o nosso corpo vital. O mundo físico, ele é formado como uma espécie de escola modelo, de um laboratório experimental, onde nós teremos que aprender a trabalhar nos outros mundos, mesmo conhecendo ou não a existência desses outros mundos. Isto só nos dá a certeza da grande sabedoria dos criadores deste plano de evolução, que acredita que nós, seus filhos e seus aspirantes, podemos nos esforçar em desenvolver nossos veículos sutis e funcionar lá como funcionamos aqui. Veja que no mundo físico, que é o mundo visível, nós praticamos e aprendemos. E nos mundos invisíveis, nós assimilamos e incorporamos o que aprendemos depois da morte. Por isso que nós, enquanto espíritos, nós vamos ficar nesse ciclo de vidas, nesse vai e volta, ciclo de vidas e mortes aqui, na região química do mundo físico, indo até a região abstrata do mundo do pensamento e retornando aqui, e depois indo de novo para lá, e voltando, nascendo aqui, para aprendermos, para aprender aqui e após a morte, nós nascemos nos mundos internos para assimilar o que aprendemos aqui. Esta é a vida do espírito em cada nascimento aqui, porque em cada nascimento aqui ele cria uma personalidade. Lembra que o espírito não morre, quem morre é o corpo denso. Bom, a gente falou de todos os mundos. Eu só vamos pôr aqui um resumo para que fique mais fácil gravar, porque quando está falando fica muito difícil gravar. Vamos falar da terminologia. Bom, primeiro, os 7 mundos que compõem esse esquema de evolução,
ele vai desde o mundo físico até o mundo de Deus. O mundo visível é a região química do mundo físico, que a gente consegue ver, né, enxergar, palpar, ouvir. Os mundos invisíveis ou mundos espirituais, ele vai desde a região etérica do mundo físico até o mundo de Deus. Os mundos suprafísicos vai desde o mundo do desejo até o mundo de Deus. Os mundos superiores vai desde o mundo do desejo até o mundo de Deus. Mundos suprassensíveis, ele vai desde a região etérica do mundo físico até o mundo de Deus. O mundo físico, ou que a gente conhece também como mundo inferior, é o mundo que se divide em duas regiões, a química, região química e a região etérica. Assim fica mais fácil para poder compreender. Outro termo, Rosa Cruz, que aparece é a palavra hermético. Para conhecermos apenas uma parte infinitesimal das coisas que lidamos na vida diária, requer anos de aplicação e árduos estudos, e invertendo o aforisma hermético, assim como é em cima e embaixo, concluímos, obviamente, que o mesmo deve acontecer nos outros mundos. O hermetismo, ele consiste de forma sincrética, que é a reunião de doutrinas, várias doutrinas diferentes, no estudo e prática da evolução e expansão da consciência humana até a consciência divina, penetrando assim os mais profundos mistérios da criação, o que ficou conhecido como iniciação ou como iluminação. O hermetismo e o ocultismo, eles se fundem numa mesma ciência. Veja que o hermetismo ou ocultismo real só acontece quando é pelo lado de dentro. Ele nos dá a fórmula para chegarmos a uma conclusão a respeito de alguma coisa espiritual e aprender as suas valiosas lições. Esta fórmula hermética nós podemos encontrá-la na Escola dos Ensinamentos da Sabedoria Ocidental, que é a Fraternidade Rosa Cruz, que também compreende a lei da analogia. Esta lei de analogia é a chave mestra para investigarmos a vida e seus enigmas, e também seu propósito é ajudar todo aquele que busca se familiarizar com o mundo macroscópico, macrocosmo, em um trabalho harmonioso com o mundo microcosmo. O ensinamento hermético dos Rosa Cruzes deseja desvelar o segredo desse microcosmo. A linguagem secreta dos herméticos é apresentada a todo aquele que tiver olhos para ver e também ouvidos para ouvir. Sabemos que muitos livros antigos da ordem, Fama Fraternitatis, eram escritos herméticos para serem lidos de um modo especial, dos quais a pessoa só compreenderá a linguagem e o contexto quando estiver de posse desta chave hermética, que são princípios ou leis. Continuando aí, mais um termo que nós encontramos aqui no texto, que é mais um texto, um aforisma hermético, que assim como é em cima, é embaixo. Esse aforismo, ou também axioma, né, hermético, nós vamos encontrar ele de várias maneiras. Assim como é em cima é embaixo, assim como embaixo é em cima,
Aquele que está embaixo é como aquilo que está em cima, aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. E assim como é em cima, assim é embaixo. Assim como é dentro, assim é fora. Essa frase desse axioma hermético é a palavra-chave para conseguirmos medir e compreender o que está fora do nosso alcance. Afinal, se pararmos para pensar, nada está fora do nosso alcance quando realmente queremos alcançar. Seja ele em cima, seja ele embaixo, sempre conseguiremos alcançar quando nós queremos. Desta maneira, então, veremos que o gigantesco desconhecido mundos, né, não passa de um padrão repetido de minúsculo. Então, é tão pequeno quando a gente começa a buscar os mundos. Exemplificando esse assim como é em cima e embaixo, tá? Nós vamos ver que os sistemas solares, eles nascem, morrem e tornam a nascer, em ciclos de atividade e repouso, tal como acontece ao ser humano. O macrocosmo tem suas encarnações como as tem o ser humano, o microcosmo. Mais uma vez, nós podemos demonstrar a veracidade desse axioma quando estudamos o corpo vital das plantas, o corpo vital do animal, o corpo vital do ser humano, que se estende além da periferia do corpo denso. Do mesmo modo que a região etérica de um planeta, que é o corpo vital do planeta, que vai se estender também além dessa parte densa deste planeta. Por isso que esse axioma nos revela de que maneira podemos entender o microcosmo e o macrocosmo. Como podemos entender o invisível e o visível, e assim apressarmos o nosso crescimento espiritual. Você vê aí que interessante que é esse axioma que faz a Fraternidade Rosa Cruz defender um método de conhecimento direto das coisas, né? Então você tem que se desenvolver para diretamente desvendar as coisas espirituais, as coisas ocultas, e não colocar o anteparo entre, porque se colocar o anteparo entre, você não vai conseguir identificar justamente que como é em cima e embaixo, como é dentro de você, é fora de você. Então se você põe um anteparo na frente, o que é esse anteparo? Pode ser um anteparo humano. O que é o anteparo humano? É o guia, o guru, o mentor, o influencer, o nome que o valha, tá? Humano. E também tem o anteparo físico, né? Bola de cristal, varinha mágica, boa de café, tarô, runa, figa, pêndulo, mesa access, mesa orgulha, tem um monte aí, tá? Um monte de coisa. A incorporação de espírito, reiki, tudo que é anteparo, tudo que está entre você e o oculto, impede de você conhecer o oculto como deve conhecer. Não é conhecimento direto, é tudo conhecimento indireto. O conhecimento indireto, ele só fez sentido quando a gente não tinha todos os veículos atrás. Quando faltava para a gente um corpo de desejos, ou quando faltava a mente, né? Ou quando nós não tínhamos capacidade de construir o corpo-alma. Então lá no passado fazia todo sentido. Tanto é que a gente, né, dependeu muito das hierarquias criadoras para chegar no ponto que nós chegamos. Mas a partir do momento em que a gente estava pronto, ou seja, biblicamente falando, quando Deus descansou, né, assim que fala, né? Quer dizer o seguinte, agora vocês estão prontos, vão e conheçam, mas vão e conheçam. O que a gente faz? A gente vai, mas não quer conhecer, aí a gente terceiriza o conhecimento, tenta terceirizar o conhecimento para alguém, e isso nunca deu certo e nunca dará certo, né? Então, o axioma assim como é em cima é embaixo, ele força o ser humano que realmente queira conhecer, que ele limpe a frente e fala, não, eu quero ir direto, eu não quero ninguém na minha frente, eu não quero ser influenciado,
Eu não quero, não serei influenciado. Tanto é que os irmãos maiores, eles jamais se posicionam como guia ou mestre. Eles são amigos que sugerem. O próprio Marx eu falo em várias passagens, nós vimos aí também na lição passada, que se você pergunta uma coisa por uma hora, ele nunca te dá a resposta completa. Ele te dá um pedaço para que você desvenda o resto. Por dois motivos. Primeiro, para você perder, entre aspas, o medo do desconhecido. Segundo, para você praticar a epigênese. E terceiro, para o irmão maior aprender também com você. Porque de repente você tem uma solução, uma saída que nem ele pensou, já que ele não é Deus. Certo? Entendeu? Então, isso é importante de saber, para a gente não deixar ser influenciado por ninguém. Por ninguém e por nada. Entendeu? Tipo assim, alguém chega e fala assim, não, é assim porque é assim. Você fala, sai fora. Não é assim porque é assim, entendeu? Eu quero ver se é assim. Só que você tem que desenvolver para saber se realmente é assim. Entender o porquê também, né? Exatamente. Por que é assim? O porquê, Mergulha. E o porquê, você falou uma coisa interessante, e o porquê é relativo. Porque o porquê é assim para mim pode ser diferente do porquê é assim para o Glauco. Os dois estão certos, a verdade tem 7 facetas. Não é assim que a gente fala? Então, o porquê do Glauco está certo e o porquê meu está certo. O seu porquê também está certo. O porquê da Ângela também está certo. Mesmo sendo porquês diferentes. Somando tudo, todo mundo cresce. Exato. Entendeu? A gente pode dizer, é uma reflexão, que assim como em cima, a gente também pode entender como se fosse um reflexo. Reflexo. Que é um reflexo, né? Porque quando a gente fala em cima, porque está em cima e está embaixo, mas é como se eu estivesse aqui também, mesmo aqui, só que refletindo a contraparte. Exato. Exato, Exato. é isso. É um reflexo perfeito. Agora, se você, como você bem mencionou, colocar um anteparo, você tampar aqui, o reflexo já não vai ser mais exato. Vai ser opaco, ou vai ser defeituoso, Exatamente. ou vai ser meia boca, ou você não vai ver nada. Como a figura que está ali, né? Você meio, sabe, né? É um reflexo. É um reflexo. Essa figura dela... Essa figurinha ali, ó, assim como é em cima e embaixo, a figurinha, a árvore em cima, a Aquilo que árvore está do embaixo. lado ali, aquela coisa é um reflexo da gente. Verdade. Exato. Então isso é importante a gente saber, porque isso direciona muito a nossa vida. Demais. Além de fazer a gente perder o medo, a gente fala assim, como diz na gíria, vem pra mim. Pode vir, vem pra mim. Entendeu? Vem pra mim. Mas eu quero te mostrar como funciona. Não precisa, não quero que você mostre. Não quero que você mostre. Me diga o caminho que eu vou. Não, mas se você for comigo, você vai ser mais rápido. Não quero ser mais rápido. Eu quero ir. Dá licença. Entendeu? Tira de lado. Por isso que tem muitas coisas, muitas leituras, muitas coisas que não vale a pena a gente ler, perder tempo. Autoajuda. Como fazer sucesso com 10 lições. Como ficar rico com não sei o quê. Como não sei o quê. Né? Primeiro, quando essas pessoas escrevem, normalmente elas não são. Dificilmente elas são ricas, sucesso. Isso que você Segundo, colocou, que é indireto, não é direto. É você que tem que ir. da maneira que você colocou, Carlos, para mim é perfeito, porque é da mesma maneira que eu tenho uma sujeira aqui, uma leitura que não faz parte do que eu realmente tenho que aprender, é uma sujeira que eu tenho que varrer e tirar da minha frente. Mas você que tem que tirar. É eu que tenho que... Não pode chegar e terceirizar. Falou, fulano, tira para mim da minha frente. Exatamente. E esse É antepasso que são como se fosse- maneiras de falar. Então a gente utiliza diversas maneiras, diversos exemplos, porque cada um tem uma forma de entender diferente de outro. Então uma fala que a Ângela faz pode não ser compreendida por ele, pode ser compreendida por mim. Exatamente. E assim é o que ele está falando, é uma maneira que pode ser compreendido por outros e para outro pode não ser compreendido. Por esse motivo é muito importante que realmente caiba a reflexão, o reflexo, de maneira nítida para a gente poder realmente seguir. É assim que é. É isso que quando a gente diz assim como é em cima, é embaixo. Só para terminar, uma analogia muito clarinha, eu sempre lembro dela, tá? Por isso que eu vou passar para vocês. Pega uma criança, um filho seu, uma filha sua, filho e filha, certo? Ou uma criança que você gosta. Como é que ela consegue caminhar? Levando o tombo.
ela leva tombo. Ela tenta levantar os pés, as perninhas não vai, cai de novo, etc e tal. Você imagina se você pegasse ela e falasse, não, vai tentar caminhar sozinha não, e ficasse suspendendo ela para ela continuar. Ela aprenderia a andar? Nunca. Então ela tem que cair, ela tem que por ela mesma, ela sozinha, tem que bambear as pernas, tem que cair, tem que levantar de novo, tem que saber como levantar, tem que saber que quando ela vai cair, como ela deve cair para não machucar mais. Mas ela sozinha, você vai assistir. Você pode assistir, você pode, mas você não pode chegar e pegá-la e ficar falando, não, deixa que eu ensino, deixa que eu caminho para você. Não vai caminhar. A experiência dela, né? É dela. Tanto é que É a mesma coisa do lado espiritual. É igual. Tanto é que ela está exercendo a vontade própria de realmente querer aprender. Mesmo caindo, tropeçando, chorando, machucando, etc. Mas é a vontade dela. E nós temos que ter essa vontade. Nós temos que ser persistente nesse caminhar. Aí a felicidade que você vê estampada no rosto da criança, quem já teve criança sabe, ou quem já deu oportunidade de ver, sabe o que eu estou falando? Aquela felicidade, sabe, tipo assim, conseguir, aqueles passinhos que ela te dá e já te abraça, é exatamente sem tirar nem pôr a parte espiritual. Exatamente. Quando você começa a enxergar coisas que você não via, é a mesma intensidade de felicidade e alegria. Exatamente igual, não muda, é a mesma, sabe, é uma sinceridade, uma disposição igualzinho à criança. Aí tem idêntica. Um ponto tão importante de tudo que a Ângela mencionou aí sobre todos os mundos, que a gente pode ter aquela pergunta, né? Como é que eu sei que existem esses mundos? Primeiro de tudo, é lógica e está disponível para todo mundo e eu diria que, se não todo mundo, eu diria que praticamente quase que todo mundo tem essa informação e já ouviu de alguma maneira que existem mundos internos, mundos suprafísicos, mundos ocultos, seja qual nome ou valha para descrever isso, de alguma maneira as pessoas sabem. Qualquer um já quase nasce sabendo disso. E se é que já não nasce realmente sabendo disso. Então, cabe ao indivíduo fazer essas perguntas da mesma maneira que ele faz quando ele quer conquistar ou buscar qualquer coisa na vida. Ele também cabe ele ter essa vontade, essa disposição de realmente começar a ir atrás. Está aí, está disponível. E hoje está muito mais fácil, né? Então não cabe dizer que eu sou ateu, que eu não acredito. Cabe. Mas é a liberdade de cada um se expressar dessa maneira e não querer seguir o caminho da evolução. Por que evolução? Por que evolução? Por que a gente diz evolução? A Ângela deu um exemplo ali, mostrou para nós. A evolução é: Deus é luz. Eu consigo focar e olhar diretamente para a luz? Eu tenho que evoluir para ser capaz de conseguir ver e enxergar a luz. Então eu tenho que evoluir, eu tenho que subir. Esse é o caminho, mas é individual e cabe a cada um querer seguir. Então esse exemplo que você deu é perfeito e é o que a gente tem que compartilhar com todo mundo aí. O que eu achei interessante, concluindo, o antepasso, ele tira a sua individualidade, porque o que está em cima não consegue se expressar no que está embaixo. E aí fica ele no meio, quebrando toda a tua roda de evolução. Então, às vezes, quando você está achando que está crescendo, pelo contrário, você está tendo um grande perigo e está atrasando a tua caminhada e a dele também. Mais uma outra passagem que nós encontramos aqui no texto, eu não vou ler, mas vou falar do que é o clarividente. O que é um clarividente? Clarividente é um ser humano, cujo sentido da visão espiritual ou da audição espiritual, ou de ambos, se tem estendido tanto que ele percebe outro mundo, ou outra região de um mundo
ou até de outros mundos, que embora invisível para a maioria de nós, ele é capaz de ver ou de ouvir, ou ainda ver e ouvir tudo o que há ali. Na Fraternidade Rosa Cruz, nós definimos 2 tipos de clarividente. Primeiro, o clarividente involuntário, também chamado de clarividente negativo, como aquele que só pode ver e ouvir o que lhe apresenta e que, melhor dos casos, pouco mais além de uma mera faculdade negativa. Eles são incapazes de obter informações reais dos mundos invisíveis. Podemos até dizer que vê quando não quer ver e quando vê não sabe o que tem que fazer. No corpo de desejos de um clarividente involuntário, os vórtices do corpo de desejos giram da direita para a esquerda, ou seja, na direção oposta à dos ponteiros de um relógio. O outro clarividente é o clarividente voluntário, também chamado de clarividente positivo. É aquele que vê ouve e investiga, sob o domínio da sua própria vontade, os mundos invisíveis. Ele obtém informações reais e informações precisas dos mundos invisíveis. Podemos dizer, vê quando quer ver, e quando vê, ele sabe exatamente o que é e o que deve fazer com aquela informação. No corpo de desejo do clarividente voluntário, devidamente desenvolvido, os vórtices giram na mesma direção dos ponteiros de um relógio. Esse tipo de clarividência, a voluntária ou positiva, que a Fraternidade Rosa Cruz provê métodos e processo para que o estudante Rosa Cruz desenvolva durante o seu caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz. Outra parte do texto, que é: na vida só uma coisa certa, a morte. Todos nós sabemos que a morte não existe, né? No universo de Deus só há uma realidade absoluta: vida, vida e vida. O que nós chamamos e conhecemos como morte nada mais é do que o abandono do corpo denso, que é esse corpo físico nosso, que geralmente ele já está tão fatigado e tão gasto pelo uso de uma vida toda que ele chega ao fim. Após a morte, nós entramos no mundo do desejo e mundo do pensamento, a fim de assimilar as experiências de nossas vidas e nos preparar para voltar aqui para aprender novas lições. A morte, ela não produz qualquer diferença no ser humano. Ninguém que atravesse o véu da morte não se transformará repentinamente em um santo ou um anjo. E não devemos esperar que após a morte nós seremos dotados de todas as sabedorias dos tempos. Nós seremos o mesmo ser humano no dia seguinte. No dia seguinte à nossa morte, sem tirar e sem pôr, isto é, com as mesmas emoções, a mesma disposição de espírito, o mesmo desenvolvimento intelectual, tudo igualzinho quando nós estávamos aqui. A única diferença é que deixamos de ter um corpo físico, um corpo denso. A vida nos mundos espirituais será uma continuação desta, em todos os sentidos. Se cultivamos prazeres inferiores aqui, lá nós ligaremos a satisfazer nossos desejos inferiores também. É apenas uma mudança de plano. Só queria acrescentar 2 coisas aí. Morte, no conceito da Fraternidade Rosa Cruz, é rompimento do cordão prateado. Ponto final. Certo? Ponto final. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque uma vez eu fiz uma palestra
mostrei o seguinte, que existe hoje, tecnicamente falando, cientificamente falando, a ciência, ela tem hoje 36 pontos para dizer que a pessoa morreu. 36 pontos, 36 medidas, vamos dizer assim, certo? Ah, coração parou, cérebro não sei o quê, 36. E essas 36 depende muito da sua classe social, certo? Se a sua classe social for baixa, você não tiver acesso a máquinas, etc e tal, esses 36 pode cair para 2. Coração parou, faltou sangue no cérebro. Agora, se você tiver uma condição econômica um pouco mais abastada, aí depende da máquina, né? Você pode pôr na máquina X, máquina Y, coração, não sei o que, tá? Então, você vê que é bem relativo esse lado de morrer para a ciência. A ciência não chegou à conclusão ainda. Tanto é que tem aquela doença que a pessoa... Lembra aquela doença que a pessoa parece que morreu? Né? Uma doença antiga pra caramba, né? Tanto é que... Enterra vivo. Tanto é que na Inglaterra, quando descobriu essa doença, na Inglaterra o que eles faziam com as pessoas? Colocava um ganchinho assim para Isso. fora da terra E um sininho. e o sininho lá em cima para Sininho. Se a puxar. pessoa acordava dessa sono letárgico, que era a morte, ele podia tocar o sininho, o pessoal corria lá para... É sério mesmo, isso é verdade, história, isso é verdade. essa história, tá? Então, na Fraternidade Rosa Cruz é o seguinte, cordão prateado rompeu, morreu. Quando é cordão prateado rompe? Depois de 3 dias e meio. Então, 3 dias e meio, rompeu, certo? Não é 7 dias, 8 dias, é 3 dias e meio. Depois que o coração físico para de funcionar, 3 dias e 3 dias e meio meio. montado. 3 dias e meio, 3 dias e meio, você morreu agora, morri, tá? Conta 3 dias e meio, Tá, realmente. pode cremar, certo? Por quê? Porque esse 3 dias e meio é importante, porque o cordão prateado não se rompe, para passar todos os registros que estão aqui no ato semente do corpo físico, por corpo vital, por vital, por desejo. Então, o cordão prateado tem que estar intacto, senão ele não consegue passar, certo? Mas é importantíssimo a gente sempre frisar isso. Ah, porque até dizer, mas eu sou um cara bom pra caramba, eu faço a inspeção, em 5 minutos eu faço isso. Não interessa. Por garantia, 3 dias e meio, certo? Isso é importantíssimo, gente. Bom, Isso também que você falou está muito relacionado com classe social. Dependendo da classe, rapidinho já vai fazer velório interno. Dependendo da classe, eles batem os 3 dias. Se você for indigente, você vai direto já lá pro necrotério lá para ser cortado, para ser estúpido. outro item, outra terminologia que nós vamos falar é do mundo inferior. Quando falamos em mundos superiores, compreendemos que são todos os mundos acima do mundo físico. Por isso que o mundo físico é um mundo dos efeitos e podemos chamá-lo também de mundo inferior, tá? Porque aqui é o baluarte da evolução. E nesse mundo inferior que devemos enfrentar e aprender qualquer lição que nos apresente, bem como devemos também sublimar os nossos aspectos da nossa natureza inferior, que muitas vezes ele acaba tomando as dianteiras nossas, né? Veja que aprendemos mais pelas experiências e observações do que por conselho, já que a natureza inferior só é sublimada depois de uma longa batalha. E quaisquer que sejam nossos fardos, sabemos que nada nos é dado além daquilo que conseguimos carregar. Pois o propósito da vida terrestre é a experiência e não o sofrimento. Mas à medida que passamos pelo sofrimento, devemos aprender a tirar proveito dessas lições, né, dessas experiências, porque sempre nos é dado forças internas e externas de alívio pela lição aprendida, e seremos capazes de cumprir nossas responsabilidades espirituais e servir no trabalho mais efetivo na vinda do Cristo. Outra parte do texto é o pensamento forma. Tá? Aqui também mostra que ele fala da casa que foi construída com esse pensamento forma. Vejamos então como funciona toda vez que nós vamos formar um pensamento em algo, como no caso do exemplo, uma casa, né? E se a gente desejar ter essa casa, pode ser de madeira, de ferro, material. Então nós, como egos, nós funcionamos diretamente na substância sutil da região do pensamento abstrato, que especializamos dentro da periferia da nossa aura individual,
Até aqui nós trabalhamos com a ideia. Quando essa ideia da casa projetada pelo arquiteto segue através da mente e ela é revestida de material da região concreta, forma assim o pensamento forma. Isto acontece porque, conforme já falamos, dessa região nós observamos através dos sentidos as impressões produzidas pelo mundo exterior sobre o corpo vital, como também os sentimentos, as emoções que são geradas por elas no corpo de desejo e acaba sendo refletida na mente. Dessas imagens mentais, formamos as nossas conclusões na substância da região do pensamento abstrato relativo ao assunto casa que a gente falou aqui. Então, tais conclusões são ideias e pelo poder da vontade nós projetamos através da mente, quando então, revestindo-se da matéria mental da região do pensamento concreto, ela vai concretizar num pensamento forma, que é assim, o pensamento forma, ele se converte em uma realidade. A gente imaginou uma casa assim, podemos construir uma casa assim, tanto envolto que a gente vai fazendo. Outro termo que é bom conceituar na fraternidade, ele fala aqui do materialista. Veja que a gente tem, o Max Heindel nos dá a teoria do materialismo, ele sustenta que a vida é uma viagem do berço ao túmulo e que a mente é o resultado de certas correlações da matéria e que o ser humano é a mais elevada inteligência do cosmos e que a sua inteligência perece quando o corpo se desintegra depois da morte. Por isso que o materialista afirma, que a casa construída é muito mais real e durável do que a planta elaborada pelo arquiteto. Pois o materialista, ele é incapaz de compreender a existência de mundos superiores. Para os ensinamentos Rosa Cruzes, devemos trabalhar no mundo físico com o objetivo de espiritualizá-lo. Tem um lema que diz assim: esteja no mundo, mas não pertença a ele. O outro ponto, que fala do texto é a memória da natureza. Onde está a verdadeira memória da natureza? A verdadeira memória da natureza está no mundo do espírito de vida. E seu primeiro reflexo se encontra na quarta região do mundo do pensamento concreto, que são das forças arquetípicas, e contém as forças arquetípicas e a mente humana, que é o foco através do qual se reflete o espírito na matéria. Tem um outro lugar também que se reflete a memória da natureza, que a gente vai encontrar, que ela pode ser encontrada como reflexos perigosos e enganadores no éter refletor da região etérica do mundo físico. A leitura desse éter muitas vezes são utilizadas pelos médiuns, mas as suas conclusões tiradas de lá dos médiuns, na maioria das vezes, estão sempre erradas. Mas a memória da natureza só pode ser consultada por aqueles que passaram por iniciações a partir do grau de irmão leigo ou irmã leiga. O iniciado também pode ler na memória da natureza, inicialmente no seu reflexo mais confiável, que é na região abstrata do mundo do pensamento, e aos poucos ele consegue atingir a verdadeira memória da natureza, que está localizada no mundo do espírito de vida. Em um grau considerável, lógico, que se amplia, que vai se ampliando para que ele chegue até lá, à medida que ele recebe outras iniciações. Como exemplo, a gente pode dar o caso do clarividente voluntário treinado, quando ele já é um iniciado. Vocês estão vendo como é importante a terminologia Rosa Cruz, estudar a terminologia Rosa Cruz? Estão vendo como é importante? Você lê um livro ou qualquer artigo da Rosa Cruz,
nós mesmos que estamos há muito tempo, às vezes dá um branco, você diz assim, o que é isso aqui mesmo? Mundo suprassensível, significa essa jossa, entendeu? Então é importante, não só por esse motivo, mas para você também testar o seu poder de síntese. Né? Então quando você apresenta, você tem que ser sintético. Você não tem que chegar a falar mundo do desejo. Mundo do desejo significa 7 lições, não sei o que, blá blá blá. Não, não é. O mundo do desejo é onde você tira material para ter seus desejos, emoções, sentimentos, ponto final, acabou. Essa é a terminologia, né? Então, o estudo da terminologia Rosa Cruz é muito importante. Existem até dicionários da terminologia Rosa Cruz que já foram publicados, mas que são, obviamente, limitados pelo tamanho, inclusive, pelo papel, né? Imagina se você fizer isso em papel, deve estar um bolo assim de coisa, né? Então, considere o tempo lá. Mas ela é importantíssima para isso, né? Para a gente identificar, bater o olho na palavra, a gente já sabe o que significa aquilo. E mais ainda, muitas das coisas são contextualizadas, né? E a contextualização acelera, você sabe, se você não contextualizar as coisas, você começa misturando mais ainda as coisas, né? Você fala assim, corpo denso. Ó, o corpo denso pode não ser tão denso quanto um corpo denso. Se você não souber que corpo denso, com letra maiúscula, C maiúsculo e D maiúsculo, não tem nada a ver com corpo denso, com C minúsculo, D minúsculo, você olha, pô, o cara falou uma besteira enorme aqui, pô, né? Agora, se você falar, está dizendo o seguinte, que o seu corpo denso, que é o seu corpo físico, ele não é tão denso quanto um corpo que tem uma densidade X. Entendeu? Porque o corpo denso, com letra minúscula. Então, essas coisas, e vai complicando cada vez mais, porque como o Max Endel fala, a taxa de vibração da região química do mundo físico é incrivelmente baixa quando você compara com a taxa de vibração do mundo do desejo. Então, para você entender uma coisa no mundo físico, é muito mais fácil, porque ele é muito mais lento. Ele te permite você tal. No mundo do desejo, é rápido. Então, se você estiver no mundo do desejo, para falar sobre, eu vou olhar a região inferior, qual é a mesma região inferior? Já passou. Já foi para outro canto, você já não está mais em nenhum lugar lá. Então, se você não souber de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás no João da Cruz, você já não funciona bem aqui. E você jamais funcionará bem lá. Entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente estudar a terminologia Rosa Cruz, por causa justamente disso, né? Outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, uma pergunta. Memória da natureza. Só consegue atingir o grau de irmão leigo ou irmã leiga. Quando se consegue não atingindo isso? E que quando você está renascido como mulher, você tem esse privilégio mais fácil do que quando está renascido como homem. Por causa do corpo, do Da vital? intuição. Da intuição? Por causa do corpo vital. Exato, Intuição, né? por causa da intuição, lembra? A intuição, você acessa diretamente, logicamente de maneira inconsciente, né? Sim. Mas a mulher, por fato do corpo vital polarizado daquela forma, como bem colocado aqui, acessa a memória da natureza direto, no mundo de vida, e ela vem direto para o coração. E usando o nervo pineogástrico ou o nervo vago, tanto faz, né? Ela acessa pelo coração e sensibiliza as partes do cérebro que deixa pronto para você agir. Então, se você não deixar o corpo de desejo interferir nessa hora, você tem a solução do problema. Agora, se você deixar... Já foi. Perdeu. Por isso que fala que Entendeu? é de maneira inconsciente, mas nós, aqui renascidos como sexo feminino, mulher e tal, a gente tem que então tomar muito mais cuidado e sempre ter, né, em mente que isso chegou. Qual é o problema ali? O problema é o seguinte, quando é intuição, quando é encosto. Quando é intuição, quando é elemental. Quando é intuição, quando é obsessor. Bem da parte Ó, se você estiver bem espiritualmente, Sim. a intuição bateu, você faz, funciona. Sim. Se você estiver mal espiritualmente, a intuição bateu, na intuição elemental bateu, dançou. Dançou porque não era intuição, era o elemental, era o Por isso que encosto. eu falei, nós, Era o amiguinho do cuidando da lado. parte espiritual, renascido como mulher, então sexo feminino, a gente tem que
tomar esse devido cuidado e cuidar muito bem da parte espiritual, não tenha dúvida. Então, Exatamente. se você não está cuidando da parte espiritual, a intuição tem que tomar muito cuidado. Sim. Às vezes é Às uma vezes não é sugestão. Pode ser levado Agora cultural. tem uma outra coisa que o Max Tendel fala que é muito importante também nesse caso da menor natureza. No caso do corpo vital também, polarizado. O estudante Rosa Cruz, conforme ele vai caminhando na trilha do caminho, a partir do provacionista, né, ele começa a polarizar o seu corpo vital exatamente como na mulher. Não é que ele vai ficar efeminado, não tem nada a ver com isso, tá? Nem vai trocar de sexo, também não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Mas essa facilidade de inversão do corpo vital, né, e isso acontece justamente porque ele faz, o estudante Rosa Cruz com E maiúsculo e R maiúsculo, faz o exercício de retrospecção de concentração e tenta de toda a sua vontade praticar o pouquinho que ele entendeu. Então, se essa fidelidade, essa sinceridade dentro para fora foi intensa, o corpo vital dele vai mudando e ele chega a ter o grau de intuição tanto quanto ou maior do que uma irmã renascida como feminina que não cuida da parte espiritual. Sim. Entendeu? Ele consegue chegar a esses níveis enormes. Quando chega irmão leigo ou irmão leigo, um homem irmão leigo, ele tem uma intuição muito maior do que qualquer mulher que não seja irmã leiga. Entendeu? Então, o poder do desenvolvimento espiritual pelo método Rosa Cruz, ele é fantástico, desde que a pessoa queira se desenvolver como tal. Agora, eu sempre falo isso, a pessoa que é mulher, ou seja, a pessoa que escolheu nessa vida vir como mulher, ela tem uma vantagem em relação ao homem fantástica, porque imagina uma irmã leiga bem desenvolvida e um irmão leigo bem desenvolvido. A irmã leiga bem desenvolvida, ela é mais desenvolvida do que o irmão leigo desenvolvido, porque ela já tem esse corpo vital positivo desde quando nasceu. Entendeu? E se ela praticou muito bem a parte espiritual, ela alavanca. Tanto é que o Max Tendel falou o que da Augusta Focenda? Eu não seria eu se não fosse você. Ah, Forte, né? oh. Olha falar um negócio desse? O cara que trouxe a fraternidade Rosa Cruz para todo mundo, dizer isso publicamente. Tipo assim, ele não falou isso, não, eu falei só aqui no quarto, só nós dois aqui, certo? Não vou falar para ninguém, não. Ele falou publicamente, tudo está em livros. Para você ver o quanto, então, a nossa irmã Augusta Focenda tinha de intuição. E incrível, porque a intuição dela aparece em vários. Sabe quem deu a ideia de botar estrela? Augusta Focenda. Não foi nem o irmão maior, não, mas o que foi isso? Intuição. Sim. E muitas outras, tem muita intuição por ali. É que ela é extremamente humilde, né? Você vê, ela é humilde, ela nunca se colocou na frente de Max Tendel, ela sempre foi aquela humildade em pessoa, tipo igual a Virgem Maria era em relação ao Cristo. Assim terminamos mais uma apresentação onde vimos as definições de importantes termos Rosacruzes que muito auxilia a compreensão dos textos e dos livros da Biblioteca Rosa Cruz. E agora ouviremos a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.